Olá a todos! O episódio de hoje é para todas as pessoas que adoram arte e cultura. Hoje vou explicar porque é que eu acho que o mês de maio é o mês das artes em Portugal e partilhar contigo os principais eventos culturais que valem a pena visitar. Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao Portuguese with Jess. I'm Jess and today's episode is all about the most interesting artistic and cultural events that happen in Portugal during the month of May. So, if you like to talk about art and culture, this episode will teach you many useful words related to these topics. Also, I would like to remind you that this episode comes with a free study guide that includes a side-by-side Portuguese-English transcript and translation, a topic-based vocabulary list, flashcards and a short comprehension quiz. Antes de começar, gostava que analisássemos juntos a palavra arte. A palavra arte vem do latim e é cognata de art, do inglês. Agora repara na pronúncia. Arte. Arte, arte. E diz comigo: arte, arte. Muito bem, então vamos lá começar. Na minha opinião, visitar Portugal no mês de maio é uma excelente ideia, especialmente se és uma pessoa que adora arte, cultura e história. Eu adoro arte, cultura e história. Por isso, sempre que posso, estou em Lisboa nesta altura do ano para me reencontrar com amigos da faculdade, com quem estudei História da Arte ou com antigos colegas de trabalho, com quem convivi quando trabalhava na área. Na minha opinião, há pelo menos 3 razões que me levam a afirmar que maio é o mês das artes em Portugal. Primeiro, no dia 18 de maio, celebra-se o Dia Internacional dos Museus, com muitas atividades culturais gratuitas para todas as idades em todo o país, tais como concertos, visitas guiadas a exposições e ateliês de artistas, workshops, sessões de cinema e performance ao vivo. A estas celebrações juntam-se as comemorações da Noite Europeia dos Museus, durante a qual museus, monumentos, palácios e outros espaços culturais prolongam o seu horário de funcionamento. Ou seja, um pouco por todo o país, as pessoas podem divertir-se, descobrir e aprender mais sobre arte, cultura e também sobre a história de Portugal. Já a segunda razão está relacionada com as feiras de arte de qualidade que acontecem em maio, nomeadamente a LAF, Lisbon Art and Antiques Fair, ou seja, Feira de Arte e Antiguidades de Lisboa, e a Arco Lisboa, que é a principal feira internacional de arte contemporânea de Portugal. Entre estas duas, confesso que tenho um carinho especial pela Arco Lisboa, pois foi na sua primeira edição em Portugal há 10 anos, em 2016, que comecei a conhecer o mundo das galerias de arte nacionais, bem como muitos artistas contemporâneos talentosos do mundo lusófono.
portugueses, angolanos, moçambicanos, brasileiros, etc. Os principais tipos de arte que costumam estar presentes na Arco Lisboa são a pintura, a escultura, a fotografia e a instalação. Para além de se poderem ver e comprar obras de arte, também se pode assistir a debates e conversas sobre vários temas da atualidade artística nacional e internacional. O bilhete normal da Arco Lisboa deste ano tem um custo de 20 € e o evento acontece na Cordoaria Nacional, um espaço que fica perto do MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Na minha opinião, vale mesmo a pena visitar esta feira. Agora, a terceira razão pela qual eu acho que maio é o mês das artes em Portugal é por causa do maior festival de cultura contemporânea ao ar livre da Península Ibérica, que se chama Serralves em Festa e que acontece no Porto. Este evento, totalmente gratuito, acontece em vários espaços da Fundação de Serralves. Tem um programa muito diversificado com concertos, espetáculos de dança, teatro de rua, circo contemporâneo, oficinas, visitas orientadas e muito mais. Por estas 3 razões e muitas mais, acho que o mês de maio é perfeito para descobrir arte e cultura em Portugal. Outros eventos que acontecem em maio e que valem a pena visitar são a Braga Romana, que é um festival romano que acontece em Braga todos os anos, a In-Art Community Arts Festival, que é um festival que se foca principalmente em performances, instalações, cinema e diálogos sobre processos criativos e de inclusão. E também o Festival de Design de Lisboa, que dá a conhecer o mundo do design e do artesanato português, bem como trabalhos de designers e artesãos internacionais. Espero que tenhas ficado com vontade de visitar alguns destes eventos culturais e artísticos. Se sim, diz-me qual é que gostavas mais de visitar e porquê. Muito obrigada por teres ouvido este episódio. Don't forget to subscribe or share the podcast with other learners of European Portuguese who want to improve their listening comprehension while learning about Portuguese culture. Vemo-nos para a semana. Até lá, fica bem e boas visitas! Tchau!